Olá, esse é o programa Viver Direito da TV Jet, um programa para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Olá, o programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial. Tem aqui hoje a doutora Andréia Vasconcelos, que é advogada, professora universitária, tem uma longa trajetória aí, importante, inclusive na OAB, e vai falar com a gente um pouco sobre essa trajetória do direito do trabalho e como ela se firmou nele, não é mesmo? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito o convite. É muito importante para a gente ter pessoas como você para instrumentalizar mesmo o cidadão, ainda mais para saber alguns mitos, né, que as pessoas têm jogado nas costas da Justiça do Trabalho. Mas antes de chegarmos nisso, eu gostaria de conhecer um pouquinho e que você falasse um pouquinho também para as pessoas da sua trajetória até chegar onde você está hoje. Bom, o trabalho faz parte da minha história e da minha vida, sempre, em todos os sentidos. Na verdade, quando eu optei pelo curso de Direito, nem imaginava o segmento que fosse trilhar e talvez até uma ideia de ser diplomata, que eu achava extremamente interessante. Mas a vida é assim, ela vai nos apresentando um caminho e a gente vai seguindo, né, conforme sinaliza. Então, eu fiz o curso de Direito, na sequência eu fiz pós-graduação, porque eu queria muito dar aula. Para mim era muito importante a questão do conhecimento, estar sempre atualizada. E, consequentemente, comecei a advogar também. Então, é uma trajetória de 25 anos de atuação efetiva na advocacia e na docência. E no meio do caminho, algumas propostas aconteceram e eu aceitei e foi uma experiência muito rica. Inicialmente, eu fui convidada para trabalhar na Prefeitura de Contagem, num determinado período, na liquidação de uma empresa. Depois, trabalhei um tempo como secretária de governo na Prefeitura de Ouro Preto. Então, essas oportunidades me fizeram realmente escolher o que seria do meu caminho, né? Dali para frente. E aí busquei o mestrado, e eu sempre gostei muito de política, já fazia política estudantil, e gosto do social, das relações. Acho que o caminho realmente é essa conversa entre economia, política, cultura, é que faz com que sejamos pessoas melhores, mais atualizadas, e que possamos de alguma forma transformar o mundo, porque Verdade. Acho que nós estamos aqui para isso. Então, com toda essa experiência... Temos ali a nossa pontinha, nem que seja o beija-flor apagando o incêndio. Sim, nem que seja através de uma fala em sala de aula, né? Você pode despertar aí uma mente brilhante, alguém que realmente vai fazer a diferença. Verdade. E aí aconteceram essas coisas de trabalhar para o direito público, mas retomando a sala de aula, eu vi que meu caminho realmente era o direito do trabalho, apesar que muitos colegas... não gostam, né, de militar ou de transitar na área do trabalho. Eu acho uma justiça muito célere e a questão do acordo, dos conflitos também, uma certa barganha entre as partes. Eu acho o direito do trabalho maravilhoso e acho que é a razão da nossa existência enquanto seres humanos dignos, né? Porque todos nós vivemos do trabalho de alguém que trabalha. Verdade. Então, inclusive, esse é o ponto. A gente tem um projeto na própria OAB, que é da OAB Vai à Escola, né? A Comissão OAB Vai à Escola, tem o Direito na Escola, até dou aula no Direito na Escola. E uma das matérias que a gente considera, assim, essenciais para o ser humano é o direito do trabalho. Como que na escola os meninos precisam de ter essa noção mesmo do direito do trabalho. Tem sido um despertar muito legal para eles. Porque eles saem dali da escola e vão trabalhar. E como é que é isso, né? Essa noção que eles precisam ter. Antes desse projeto na OAB, porque eu também tenho uma atuação na OAB de muito tempo, iniciei colaborando com o Exame de Ordem, passei pela presidência do Exame de Ordem, fui diretora da Caixa de Assistência e hoje eu coordeno um projeto que é do processo judicial eletrônico. Então, é uma questão mais técnica, mas já fiz parte desse corpo a corpo. Então, antes desse projeto OAB Vai à Escola, eu havia desenvolvido um projeto baseado até numa experiência lá em Ouro Preto, que era o Justiça e Cidadania.
e era um projeto assim, vamos à escola falar de cidadania. Foi um projeto de extensão vinculado à Universidade FUMEC, e nós atuamos mais ou menos 1 ano, foram 2 semestres. Nossa. E foi muito legal. Agora, são muitas atribuições, tem o exercício da advocacia que demanda muito, né? Atualmente eu também coordeno o setor de extensão da universidade, e eu acho que a gente vai selecionando, porque fazer tudo você acaba fazendo mal feito. E você tem algumas obras, né? Esse aqui depois eu vou contar melhor para as pessoas, então vou deixar ele aqui guardadinho. Mas todas elas são voltadas para o direito do trabalho? São quantas ao todo? Eu tenho mais ou menos umas 6 publicações. Na verdade, eu tenho muita coisa escrita que não foi publicada. Sim. Justamente por conta dessa falta de tempo, da demanda. E para te falar a verdade, eu gosto muito de falar. Então, sempre que me convidam, a minha primeira opção realmente é falar. Eu gosto, eu acho importante essa sinergia, estar te conhecendo agora, essa oportunidade, apesar que já estivemos juntas em outras situações, né? Mas eu acho que essa troca é que é legal. E a obra, ela é estática, né? Ela permanece, mas ela é estática. E eu não sei, eu tenho um perfil mais dinâmico. Até gostaria, em algum momento, de poder fazer mais. Às vezes eu paro e falo assim, vou dar um tempo e vou ficar escrevendo, né? Eu vou publicar o que já tem pronto. Mas realmente... Que aí você dialoga de outras maneiras, mas realmente... a dinâmica é que me instiga e que me faz. E esse aqui, que é o direito do trabalho na prática, nós vamos falar sobre ele, mas ela vai fazer uma... Inclusive, deixa eu levantar ele melhorzinho aqui. Esse aqui é o direito do trabalho na prática. Vai ter uma reedição, não é isso? Ele esgotou. O que aconteceu? Foi um desafio. Na verdade, eu já tinha o material semi-pronto, e aí aconteceu a reforma trabalhista, a Lei 13.467, em 2017. E aí, com a reforma, estava no meio do caminho, eu já conhecia o texto da lei, mas a gente não sabia o que ia ficar, tanto que veio uma medida provisória depois, que já não tem mais, vieram algumas resoluções. Mas, enfim, eu soltei o material e fiz algumas remissões à reforma trabalhista. E depois esgotou. E aí eu estou mexendo nesse material, mas esperando ainda a jurisprudência dar uma sentada em alguns aspectos mais controvertidos para poder lançar a segunda edição. Acredito que até agosto, setembro eu consigo fazer isso. Então nós vamos fazer o seguinte... Esse é o ponto crucial do nosso programa de hoje, então você vai ter que ficar aí atento, porque nós vamos falar agora da legislação trabalhista nova, que teve aí umas reformas realmente que trouxe uma nova perspectiva para o direito do trabalho. Tem pessoas até achando que a justiça do trabalho vai acabar. Se você também acha isso, então fica aí, porque nós vamos sanar essa curiosidade daqui a pouquinho. Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Andréia Vasconcelos, falando agora sobre justiça do trabalho, direito do trabalho. Eu gostaria de saber uma coisa. A reforma trabalhista, essa polêmica envolvendo a reforma trabalhista, está diretamente ligada a essa nova lei? Sim. E, consequentemente, ao fim da justiça do trabalho, né? Ao fim da justiça do trabalho? Bom... vamos pontuar Essa era a pergunta. Que bom que você entendeu. Captou a mensagem. Vamos pontuar. Na verdade, é o seguinte. Havia um discurso de que era necessário se fazer uma reforma da legislação trabalhista, considerando que a CLT é obsoleta, tem mais de 70 anos. Concordo até sobre alguns aspectos, mas a CLT, na verdade, ela vem sofrendo alterações desde 1943. E com a Constituição de 88, com uma Constituição principiológica, a inserção do direito do trabalho no capítulo dos direitos sociais, isso se deu, essa releitura da CLT à luz da Constituição de 88 foi extremamente importante. Até porque a Constituição, ela traz a ideia do negociado sobre o legislado, que muito estão dizendo agora que veio com a reforma, mas no nosso entendimento já vinha desde a Constituição de 88. Quando você coloca os sindicatos como responsáveis
por negociação e valoriza a negociação, isso traz um peso e uma diferença enorme nos conflitos trabalhistas. Pois bem, então veio uma reforma, só que não houve uma discussão prévia, como houve do CPC, né, à época. Formou-se uma comissão e essa comissão ficou com uma missão de alterar a CLT. E os aspectos que foram alterados, lógico que tinham como pano de fundo uma política neoliberal, por assim dizer, né, no popular. Ou seja, uma intervenção, menos intervenção do Estado e maior liberdade para que o empresário possa contratar num custo trabalhador Brasil menor. A ideia era essa. Daí você transferindo a possibilidade de negociação para os sindicatos ou para as partes, através dos contratos individuais, e criando formas alternativas de contratação. Trabalho intermitente, alterou o trabalho parcial, que já havia, enfim. Sobre alguns aspectos, né, essas alterações foram importantes e penso que, de alguma forma, se levadas a cabo, se não houver uma mudança jurisprudencial, podem trazer boas consequências nas relações ou consequências positivas. Mas, de um modo geral, não havia um preparo nem dos sindicatos, nem da sociedade, nem da classe empresarial para recepcionar isso. Ah, sim. Então, o que aconteceu? O esvaziamento da Justiça do Trabalho, porque muitos colegas ficaram com medo de ingressar na Justiça, tanto em nome do trabalhador quanto em nome da empresa, receosos das consequências, como honorário de sucumbência, litigância de má-fé. Então, na verdade, assim, interrompendo um pouquinho, para aquelas pessoas que não são muito técnicas do assunto, até compreenderem, assim, e nesse sentido. Então, quem ficou mais temeroso foram os profissionais que lidam com a Justiça do Trabalho, não simplesmente o trabalhador. O trabalhador continuou com aquela confiança na Justiça do Trabalho. Sim, óbvio, porque isso não ia mudar. E a Justiça do Trabalho, ela teve um inchaço muito grande nos últimos anos. Ela cresceu sobremaneira, principalmente a partir de 2004, com a Emenda 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Porque antes ela só julgava os conflitos de relação de emprego, depois ela passa a julgar toda e qualquer relação de trabalho. Então, haja visto o número de juízes. Porque relação de emprego tem a ver com o emprego formal, carteira relação de assinada, trabalho não necessariamente carteira assinada. Claro, eu sou advogada. Ou seja, a Justiça do Trabalho é para todos. Quem trabalha, mesmo que não tenha carteira assinada, ela está ali para amparar. Sim. E, consequentemente, houve essa inchaço da Justiça e, com a reforma trabalhista, as pessoas ficaram receosas, né, estão ainda, né, o número de distribuição na Justiça do Trabalho, eu não tenho dados estatísticos aqui, mas a gente percebe, é nítido isso, e, consequentemente, há um discurso, como a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, é federal, que ela fosse absorvida pela Justiça Federal comum que nós conhecemos. Então, existe uma questão política, partidária, as pessoas confundem sindicato com partidos trabalhadores, aí houve o fim da contribuição obrigatória, consequentemente o esvaziamento dos sindicatos, que são aqueles que representam os trabalhadores. Porque tem a crise econômica, igual você falou, está tudo interligado. Tudo interligado. Aí teve a crise econômica, as pessoas começaram a achar desnecessário talvez, ou então falaram, não vou priorizar essa questão do sindicato, vou pagar outras coisas, não vou contribuir, sendo que o sindicato precisa disso e está tudo... Para sobreviver. E o que é muito legal, às vezes os alunos perguntam para a gente assim, nossa, professora, mas não seria muito mais interessante a senhora negociar o seu contrato de trabalho diretamente com o seu patrão? O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que seria muito legal se nós tivéssemos uma maturidade enquanto sociedade para fazê-lo, mas considerando um país em desenvolvimento, que a maioria da classe operária é assalariada e que não se vê representado pelo seu sindicato, eu acho extremamente complicado e complexo. Por isso que existe o direito ao trabalho. Porque senão nós voltamos lá à época da escravidão. Né? O direito ao trabalho ele veio para coibir a exploração do capital-trabalho. Se eu não tenho uma normatização que possa estabelecer um equilíbrio contratual, eu penso que a gente pode passar por um período de retrocesso. E não pode soar que a Justiça do Trabalho é aquela
justiça mais protetiva totalmente ao trabalhador e como ela é ampla e também atinge as empresas também se sentirem prejudicadas nesse sentido? Como é que funciona? Olha, a Justiça do Trabalho, ela foi criada, aliás, o direito do trabalho foi criado tendo como base a função tutelar, que era nivelar o trabalhador na relação contratual. Por isso o princípio da proteção. O princípio da proteção não é dizer que o trabalhador é um pobre coitado e que ele é débil na relação. Não é isso, não. Ele não tem o controle, ele não tem o poder. Né? Quem tem o poder é quem tem o dinheiro. Isso no sistema capitalista é uma coisa óbvia. Então, a gente não pode confundir uma justiça do trabalho protetiva com o objeto do direito do trabalho, que seria a proteção contratual. Mas como quem julga são os homens... Né? Então, por muitas vezes, esse princípio da proteção acaba se confundindo e realmente a gente tem decisões que são absurdas, tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, é importante que você saiba que você pode continuar procurando a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas, porque não vai acabar, pelo menos assim, não é o que se parece. E também houve um inchaço com o número excessivo de cursos de direito. Agora está chegando talvez algum equilíbrio. Muitos advogados, e como a Justiça do Trabalho é muito célere, muitos colegas migraram para a advocacia trabalhista. Em função desse retorno rápido, nós não temos concursos públicos, né? Nos últimos anos os concursos também diminuíram bastante, então também é uma opção para a advocacia que diante de uma crise econômica todos estamos sofrendo. Né? Verdade. Mas se tem problema, vá à Justiça do Trabalho, procure seu advogado, funciona, né? Não é assim. É mito ou verdade? Ou verdade. Vamos deixar aqui, inclusive, o contato da doutora Andréia. Então, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma questão que vocês queiram contatá-la, fiquem à vontade, ela está aqui também à disposição. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço Passa muito. rapidinho, mas é assim mesmo. A gente dá uma pincelada para mostrar o que a gente precisa dizer no sentido geral para instrumentalizar as pessoas e a partir daí também a gente pesquisa, investe, procura saber melhor, mas estamos à disposição para poder somar com vocês. Não deixe de passar lá na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Ela reformou, tá linda, tá pertinho, vai lá conhecer. Até mais.